É por isso que em 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muitas pessoas hoje são orgulhosas demais. Elas decidem primeiro e depois elas dizem: foi a vontade de Deus. A Bíblia diz que antes de você tomar uma decisão na vida, você tem que orar. Antes de você tomar uma decisão, porque isso mostra humildade diante de Deus. Senhor, eu não sei o futuro. E sabe, algumas pessoas andam num caminho extremamente perigoso, porque elas pensam: não, eu acho que esse é o melhor para mim. Você não é responsável só por você. Você é responsável, sabe, por um conjunto, uma ópera inteira que está ligada e conectada a você. Aí você diz: como assim uma ópera inteira? Você tem a sua família, você tem o seu trabalho, você tem suas conexões, você tem suas amizades, você tem seus investimentos, você tem seus planos, sabe, tem muita coisa ligada a você. Então toda decisão que você tomar, você pode comprometer o destino da tua vida, da tua família, dos teus filhos. A todo momento pessoas pedem oração para mim e dizem: puxa, eu estou perdendo tudo que Deus me deu. E perde mesmo, por falta de direção, tomou um caminho sem consultar a Deus. Sabe, queridos, nós precisamos consultar a Deus. Nós precisamos nos mover por uma palavra de Deus. Salmos 119 e 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se Deus não mostrar o caminho, não ande, espere. Eu não preciso de ajuda, alguns dizem. Eu consigo fazer isso sozinho. Consegue? Você está vendo como você está pensando como uma pessoa orgulhosa? Está falando como uma pessoa orgulhosa? Você não está dependendo de Deus? Sabe, irmãos, nós não podemos seguir a manada. Deus não te chamou para seguir a manada. Por que a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher? Porque Deus está dizendo, tanto para mim quanto para você, Deus está dizendo: chega um momento na nossa vida que nós não podemos ser guiados mais pelos outros, devemos ser guiados por Deus. Você entende? Meu pai, ele sempre fala isso para mim, e ele disse que um dos maiores arrependimentos dele foi quando ele era funcionário do Banco do Brasil, e entrou um plano na época, nós estávamos morando lá em Alegrete ainda, e entrou um plano na época dentro do banco, de demissão voluntária. E ele disse que vários colegas dele diziam: não, vamos sair, vamos montar o nosso negócio. E ele pegou e foi na onda, não tinha a direção de Deus. Ele disse que foi um dos maiores arrependimentos da vida dele. E ele sempre conta isso. Quantas vezes nós vamos na onda? Na onda do mundo, na onda do sistema, na onda dos amigos. Mas, querido, nós temos que surfar na onda do Espírito. É isso, é o que o Espírito Santo está falando. É o que o Espírito Santo está falando, não é o que eu quero. Não, porque olha só, agora o que está dando dinheiro é abrir esse tipo de negócio. Se fosse assim, todo mundo estaria fazendo aquilo. Sabe, eu creio que existe um propósito para cada pessoa. E às vezes você pode repetir o mesmo processo que a outra faz, e não dá certo. Daí você pensa: puxa, mas eu repeti o mesmo processo, mas não deu certo. Por quê? Porque esse não é teu chamado. Esse não é teu chamado, você vai ir para aí por quê? Não porque está dando dinheiro, mas não é o teu propósito. Não é o que Deus tem para a tua vida. É que nem um cientista querer ser um advogado querer ser um médico. Cada um tem a sua direção, tem aquilo que Deus colocou na sua vida. Muitas pessoas se formam numa coisa, mas eles passam a vida inteira em outra coisa, porque, sabe, eles entenderam que a faculdade
pode ter ajudado ele, ser dado uma base, e ok, eu concordo com isso. Agora, muitas vezes Deus quer levar a pessoa para outro caminho. Aquilo foi só uma experiência, foi um aprendizado, foi algo que ela vai carregar a vida inteira, como bagagem, como experiência, mas ela não vai atuar naquilo, porque Deus tem outro plano para ela, Deus tem outro propósito. Sabe, nós não podemos correr do nosso destino, nós não podemos correr daquilo que Deus tem para nós, e às vezes a gente está lutando com Deus, gente. É isso que acontece com a maioria de nós, às vezes estamos lutando com Deus, Deus está nos mostrando um caminho, e a gente está querendo ir para o outro caminho, e Deus diz, não é assim. Fazer tudo sozinho vai te limitar. Os israelitas receberam um maná. Diga assim comigo, maná. Você sabe o que significa o maná? Significa o que é isso? Todos os dias Deus tinha que dar a eles o maná, que representava a porção diária. Todos os dias eles tinham que colher o maná, para levar para casa, para fazer o pão, para fazer a comida. Todo santo dia você tem que buscar a direção de Deus. Todo santo dia você tem que descobrir o que Deus quer de mim. Qual que é o propósito dele para a minha vida? Meu irmão, de repente você entrou numa crise por causa da idade, ou por causa de circunstâncias da vida, e você pensa assim, puxa, eu acho que eu não estou mais feliz. Aí você pensa, o que está de errado comigo? E muita gente, quando, sabe, elas têm esse sentimento, elas começam a buscar coisas, a ter subterfúgios, para tentar aplacar aquilo que elas sentem. Mas eu quero dizer que o que você sente, sabe, não é para você fazer qualquer barbárie aqui nessa terra. O que você está sentindo, na verdade, é a falta de uma direção de Deus na tua vida. É a falta de algo novo na tua vida. É a falta, sabe, de você descobrir o que Deus tem para a sua vida de fato. Na verdade, isso já é Deus falando contigo. Diga para a pessoa próxima de você, Deus está falando contigo. Você está se sentindo desconectado, mas Deus está falando contigo. Quando os israelitas precisaram de água no deserto, eles estavam com sede, e Deus disse para Moisés bater na rocha. Aí Moisés pegou o cajado e pã, na rocha, e daí fluiu água, todo mundo bebeu. Mais para frente um pouquinho, aconteceu a mesma coisa, porque no deserto falta muita água. Começaram a reclamar, a murmurar. Aí Moisés vai a Deus, diz, Deus, esse povo está reclamando, só que esse povo não é meu povo, esse povo é teu povo. E o Senhor disse para ele, fale a rocha, não bata, fale a rocha, e ela vai dar água. Mas Moisés estava tão desconectado, que ele pegou a vara e bateu na rocha de novo, e a água saiu. A água saiu, mas por Moisés não ter ouvido bem o que Deus disse, Moisés não pôde entrar na terra prometida, porque o Senhor disse para ele, você não deveria ter batido na rocha, você deveria ter falado a rocha. Foi essa a instrução que eu te dei. Tá, mas é a mesma coisa. Para Deus não é a mesma coisa. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado, faça exatamente como Deus diz. De repente seu chefe fala uma coisa para você que você não gosta, e você diz assim, sabe de uma coisa, eu não preciso ficar aguentando esse homem louco aqui, gritando comigo, esse homem louco que cada dia é uma personalidade, sabe, eu vou sair, eu vou pedir as contas aqui. Deus falou contigo? Deus falou contigo? Porque se Deus não falou, apareceu essa oportunidade para você comprar esse terreno. Olha, está abaixo do preço, é preço de banana. É preço de banana, é. Daí vai lá, gasta a poupança que tinha, compra aquele terreno, e depois descobre que não pode construir o que gostaria de construir ali, porque tinha um problema que ele não sabia.
Aí ele vai a Deus, ele diz: meu Deus, eu sou tão fiel a ti, meu Deus. E sabe o que Deus responde para ele? Você faz tudo sem me consultar e depois quer que eu limpe a sua bagunça? Diga assim comigo: mais oração. Mais oração. As informações de ontem podem não funcionar o hoje, porque Deus é um Deus de frescor, é um Deus de coisas novas. Por isso, esteja aberto à mudança, esteja aberto a experimentar algo novo, porque o que lhe deu sucesso há 5 anos, pode não lhe dar sucesso agora. Eu já ouvi dizer que se você não inovar, você irá evaporar. Esse é um ditado que tem aí fora, mas se eu trouxer ele para a realidade espiritual que nós estamos falando, é uma tremenda verdade. Você tem que passar por atualizações. Aí tem gente que diz: não, eu não gosto de atualização. Então a tua vida começa a estagnar. A Bíblia diz: não tem como colocar vinho novo em odres velhos. As pessoas mais brilhantes que eu conheci, todas elas estão abertas ao novo. Todas elas. Sabe, a gente repete um padrão, porque pensa que já teve resultado com aquilo. Mas gente, os tempos mudam. Repetir o mesmo processo várias e várias vezes vai lhe dar resultado, mas talvez não o resultado que você poderia ter. Então você tem que começar a orar. Diga comigo: eu tenho que começar a orar. E orar para quê? Para Deus te dar uma ideia, para Deus te colocar em novas mesas, para Deus te colocar em novas conexões, em novos relacionamentos, para você começar a seguir novas pessoas, para você ter novos mentores.